Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Estamos tão alegres de podermos estar novamente na casa do Senhor para trazer a honra, a gratidão e a adoração ao seu nome. Vocês já foram dadas as boas-vindas a todos de coração e nós repetimos mais uma vez com prazer. Sintam-se bem na presença de Deus e que o Senhor possa abençoar a todos, também todos que estão conectados através da transmissão, tem parte no culto a Deus. Nós já ouvimos da graça e queremos glorificar a graça de Deus com o hino 35, maravilhosa graça. Vamos cantar todos 35. Vamos cantar mais alguns corinhos. Eu o amo, eu o amo.
Nós damos a honra somente a Jesus. Número 5. Transborde. Número 11. Não é ele maravilhoso? Cantaremos ainda somente crer. Então o irmão Alfred Borg falará uma palavra de introdução. O irmão Schmidt orará conosco. Amém. Cremos nisso. Cremos no que cantamos agora. Glória e louvor. Tudo é possível. Tudo é possível também nesta manhã. Se de todo o coração cremos e confiamos em Deus. Nós somos gratos também nessa manhã por podermos estar aqui. E por que estamos aqui? Para vivenciar a Deus novamente. Não somos gratos por ontem à noite. Não sentimos todos a presença de Deus, vivenciamos a presença de Deus. Deus ainda direciona os corações das pessoas. Não é isso maravilhoso? Antes de orarmos juntos, eu gostaria de ler uma palavra conhecida.
Desculpe. Isto pode acontecer, que aquilo que queremos ler não encontramos diretamente. Eu posso me lembrar quando o irmão Branham queria ler uma palavra e não encontrou. E um pregador que estava presente veio para a frente e deu ao irmão Branham a sua Bíblia e disse: leia, glória e louvor. Nós não temos um pregador aqui, mas nós temos o Deus vivo. O Espírito Santo está presente. Talvez não deveria ler essa palavra. Talvez deveria ler uma outra palavra. Então leia esse versículo. Obrigado. Leremos de 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, a partir do versículo 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Amém. Glória e louvor. Obrigado por essa palavra maravilhosa de Deus. Que seja assim também nessa manhã. Eu não estou atrapalhado, eu sou grato a Deus, porque Ele, através do seu Espírito, guia todas as coisas. Eu queria ler a palavra de Amós. Deus não envia uma fome de pão e água, mas sim de ouvir a sua palavra viva. E não estamos aqui nessa manhã também aqui. Nós chegamos do leste, do oeste, do norte e do sul, de toda a Europa, também de além-mar. O que nos moveu de chegarmos aqui? Ver bons amigos e falar alô? Não, mas sim o desejo, a fome da palavra revelada de Deus para que ouçamos e vivenciar a Deus novamente e vivenciar o poder da sua ressurreição. Nós ouvimos essa palavra maravilhosa de Tessalonicenses. Que o Senhor hoje possa nos abençoar juntamente como nos abençoou ontem à noite. Vamos levantar. Todo-Poderoso Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor, que nos desse graça de estarmos aqui novamente para ouvirmos a Tua palavra, ó Deus. O Teu servo, o apóstolo, ele expressou a gratidão. Também nós agradecemos por Tua santa palavra, que Tu, no nosso tempo, deixaste falar a nós e ainda deixas falar, ó Deus, porque a Tua palavra é através do qual nós podemos saber a Tua vontade, os Teus caminhos e indicações. Por favor, abençoe a cada um aqui que está presente, mas também cada um que está ouvindo, Senhor, que estão em todos os lugares, em todo o mundo, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por essa possibilidade
que Tu mesmo criastes também através da técnica, meu Deus. Obrigado a Ti. Nós pedimos, Senhor, também, e coloque cada espírito sob o Teu controle, Jesus Cristo, tudo o que está atrapalhando, tudo o que está contra a Tua vontade. Senhor Jesus, por favor, nós pedimos por graça e ajuda a cada um, Senhor. Deixa todos os espíritos críticos estarem longe, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós e nos dê graça, Senhor, para recebermos a Tua palavra e agir de acordo e atuar de acordo. Graças seja a Ti por podermos estar aqui. Graças seja a Ti pelo lugar que Tu nos preparaste, já aqui nessa terra. Mas o lugar lá nas alturas é certamente para nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tu fostes lá preparar lugar e voltará para nos levar contigo, onde Tu mesmo estás, Senhor Jesus. Graças seja a Ti por isso. Por favor, abençoe a Tua palavra, unge os lábios através dos quais falarás. Senhor, nós queremos ouvir e agir de acordo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Vamos cantar, vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Eu o amo, eu o amo. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós, de fato, poderíamos cantar adiante em todos os corinhos, em todos os cânticos. O núcleo da ressurreição, da redenção é cantado, nosso Senhor, o sangue do novo pacto, a palavra que o Senhor nos deu. É simplesmente maravilhoso, maravilhoso que Deus nos guiou ao núcleo, de fato, dentro do núcleo do pleno evangelho, da plena salvação que Deus nos deu. E a palavra que o irmão Alfred Borg queria ler está ainda escrito em Amos, no capítulo 8, no versículo 11. Amós 8, versículo 11. Amós 8, versículo 11. E eis que vem dias, diz o Senhor Jeová,
em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Se Deus quiser, ainda voltaremos a isso. Eu quero simplesmente saudar a todos de todo o coração, especialmente todos os irmãos servidores que vieram de perto e de longe. Também nosso irmão José de Kinshasa, nós desejamos as boas-vindas de coração e, de fato, todos os irmãos servidores de todos os povos e línguas que carregam a palavra do Deus adiante e sempre cobrem novamente a mesa do Senhor. Se lemos as saudações via e-mail, então eu quero a todos que enviaram saudações, quero dizer de coração, eu leio cada e-mail, mas quando passamos saudações aqui, então somente mencionamos o nome e talvez em resumo o país e a cidade. Nós temos saudações da Moldávia, da Bulgária e especialmente do irmão Abraão, e saudações da Ucrânia Oriental, da Ucrânia Ocidental, da Rússia. Vocês todos sabem, nós temos também com o irmão Schmidt em Donetsk, nós pregamos a cidade que repetidamente se ouve nos noticiários. Não queremos entrar em detalhes, mas a Ucrânia Ocidental é católica romana, a Ucrânia Oriental é russo-ortodoxa, e lá simplesmente está a grande diferença que agora se torna clara. Temos saudações de Ottawa, Canadá, saudações mais uma vez do irmão Chauffeur, saudações do irmão Gracian de Ashdod, saudações dos irmãos de Solvetse, Zâmbia, saudações de Kinshasa, saudações de Kolwezi. Um é Solvetse na Zâmbia e o outro é Kolwezi na República do Congo. Saudações de Brazzaville, saudações do irmão Mutika de Joanesburgo, saudações do irmão Tambi de Durban, saudações do irmão Safari, saudações de Montreal, Canadá, saudações do irmão Philemon da África do Sul, saudações do irmão Hilton, saudações do irmão Graf, saudações do irmão Etienne Ginton, mais uma vez saudações de Israel, e mais uma vez saudações e um pedido de oração do irmão Kalsassi, saudações do irmão Vladimir, saudações de Point Noir, quem sabe onde isso é, a República do Congo. Mais uma vez saudações do irmão Daniel da Cidade do Cabo, mais uma vez saudações de Calgary, Canadá, saudações do irmão Benjamin de Roma, saudações da África do Sul, saudações do Senegal,
de Dakar, Senegal, saudações de Durban, saudações do irmão Christian, saudações do irmão Chuma, Nigéria, saudações do irmão Kalela. Também todos os irmãos que nos saudaram, que nós os prezamos, que nós os amamos, somos gratos por seus ministérios. Nós fizemos a última visita, a última viagem com o irmão Graf, com o irmão Etienne Ginton e com o irmão Erwin através da Turquia. E somos simplesmente gratos por todos os irmãos que em suas línguas e em seus países passam adiante o que Deus, pela graça, nos confiou e pela graça nos deu. E que todos que estão aqui está nosso irmão Daniel da Romênia, eu não sei quantos irmãos aqui, ainda irmãos servidores estão aqui, está o irmão Gilson, ele me disse ontem, irmão Frank, são 37 anos desde que nós que estamos ligados um com o outro e com o Senhor. O Senhor de fato busca todos os povos e línguas, o seu povo. Sim, Ele chama para fora, Ele abençoa. Então, de um irmão que envia cartas desnecessárias foi reclamado que eu estou sempre tão triste nas pregações. Sim, é uma mensagem alegre, é uma mensagem de salvação que nos envia, que Deus nos enviou, mas a responsabilidade que está ligada com isto, que ninguém pode imaginar, especialmente um escritor de letras que deveria deixar de fazer isso, porque ele somente está cheio de crítica. Amados, uma missão divina tem que ser levada a sério. E assim como Moisés teve que levar a sério sua missão, e Josué teve que levar a sério a sua missão, e Paulo teve que levar a sério sua missão, João Batista teve que levar a sério sua missão, assim também o irmão Branham teve que levar a sério a sua missão, e eu também tenho que levar a sério esta missão que o Senhor me deu. Pois cada missão que Deus, o Senhor, dá diretamente, está em ligação com a mensagem, com a história da salvação, seja com Israel ou com a igreja neotestamentária. E nós estamos simplesmente convictos que agora estamos vivendo no fim do tempo da graça, e todos os sinais dos tempos estão indicando que o retorno do Senhor está muito próximo, e que temos a palavra profética que de fato brilha como uma luz clara em lugar escuro. Então, quanto a palavra profética é revelada, se torna luz e ilumina na escuridão. Mas isso tem que ser revelado a cada um pessoalmente. Não basta dizer, irmão Branham foi um homem enviado por Deus com a mensagem de Deus para esse tempo. Você tem que poder dizer, a mensagem de Deus era e é e foi direcionada a mim. A mensagem
Eu ouvi a mensagem, eu creio, pois Deus, através da sua palavra, falou diretamente a mim, a todos nós. E estamos de fato cientes que não brincamos de religião, não somos uma comunidade cristã, uma nova direção de fé qualquer. Não, Deus, pela graça, nos trouxe de volta ao princípio. E falando geralmente, eu digo, a primeira pregação tem que ser como a última, e a última como a primeira, o primeiro batismo como o último, e o último como o primeiro. Mas, irmãos e irmãs, vamos chamar isso na fé uns para os outros. Também o último batismo espiritual tem que ser assim como foi o primeiro. As chuvas primeiras e as chuvas tardias têm que se tornar reveladas da mesma forma. O mesmo Espírito de Deus que caiu no princípio quando a igreja foi colocada por Deus no ministério para cumprir a missão divina e armada com o poder das alturas. Também nas chuvas tardias, no derramamento do Espírito Santo, o armamento com o poder das alturas tem que vir. E antes que isso aconteça, nós podemos e temos que ser um coração e uma alma. Não podemos levar nada para dentro da Babilônia, nada da Babilônia para dentro. Um pouquinho só de massa azeda já estraga toda a massa. Nós temos que ser uma massa doce da verdade. E nós seremos, assim como Paulo expressou, e como já repetimos muitas vezes, se o Senhor mesmo se inclinou na mesma coluna de fogo, de nuvem de fogo, e já dissemos aqui, acima de 1500 vezes, o irmão Branham viu uma face quando ele orava por enfermos e pôde dizer, assim diz o Senhor. E foi assim, diz o Senhor. Ele pode dizer, agora a luz está sobre essa irmã, agora sobre esse irmão. Deus se inclinou, visitou o seu povo com graça e confirmou a palavra que ele revelou. E se lemos aqui então, em Amós 8, versículo 11, que Deus enviaria uma fome, não uma fome de pão natural, mas sim uma fome de ouvir as palavras do Senhor. Então, meu Alfred Brock leu que a palavra pregada por nós não foi palavra de homens, mas sim foi a palavra original de Deus e a santa palavra de Deus. Nós somente passamos adiante o que Ele nos confiou, e por isso também quando o Senhor se inclinou na nuvem sobrenatural e deu a missão que os 7 selos deveriam ser abertos, foi Deus o Senhor que atuou, que abençoou, que revelou a palavra e então também, pela graça, confirmou. E assim como Deus o Senhor
deixou Moisés subir ao Monte Nebo e teve que dizer: olhe a terra, mas entrar você não poderá. Você voltará, será reunido com seus pais. Moisés, ele olhou ele viu, ele havia cumprido a sua missão. E somente quando ele havia cumprido a sua missão, o Senhor levou para si e uma nova época com o velho atuar de Deus começou. Assim, Deus, o Senhor, o que nós não podemos compreender completamente. O irmão Branham, ele buscou o irmão Branham de repente. O que eu mais poderia desejar, que ele tivesse permanecido em vida e continuasse com esse ministério sobrenatural. Mas Deus, o Senhor, o tomou e nós temos que simplesmente partir do princípio que Deus não faz erros e que Ele somente leva para o lar quando o ministério já se cumpriu e plenamente já cumpriu aquilo. E então nós chegamos de fato ao fato que também lhe foi dito, como no dia 1º de abril de 1962, como ele disse: não faça viagem para Zurique, mas sim volte para Jeffersonville e armazene o alimento. E ele viu em uma face como em cestos e cestos, o alimento foi armazenado na capela, foi carregado a Jeffersonville. Então veio o dia 2 de abril, quando o Senhor me disse de ir a cidade e armazenar o alimento. Isto é tão verdadeiro quanto Deus vivo. Isto não é uma história que eu estou contando. Isto é verdadeiro. Isto é verdadeiro. E assim, Deus cuidou, e até o que o irmão Branham, no dia 3 de dezembro, disse: espere com a partição do alimento até que tenha recebido o restante, que faz parte disso. Irmãos e irmãs, nós vivenciamos agora diretamente o último período da história da salvação divina com a igreja, e especialmente com o chamado para fora da igreja, e podemos ter plena parte pela graça nisto. Também isto já foi mencionado aqui, de gratidão. Irmãos e irmãs, Deus utilizou de fato o seu profeta para que tudo que estava oculto, começando com a queda no pecado no Jardim do Éden, todos os mistérios que nenhum de nós sabia ou teria sabido, Deus revelou ao seu servo e profeta. Nós, de fato, nós pisamos em chão de revelação. Nós estamos na presença de Deus, entramos no lugar santíssimo. A Arca da Aliança foi aberta e a palavra de nosso Senhor está de fato sendo passada a todos os povos e línguas. Mas essa parte, o irmão Branham não mais vivenciou. Quão grato ele era que através de transmissão via telefone, isso ele fala na última pregação que eu ouvi, que pessoas a partir da distância e caminhavam, dirigiram 1.500 milhas do sul, do norte, do leste e oeste, ou ouviam via telefone no país, podiam ouvir a sua pregação, e sobre isso ele se alegrou muito. Mas agora não somente
há conexão para algumas cidades no país, mas em todo o mundo, 172 países são apoiados. E isto desde lá se cumpriu o que o nosso Senhor, em Mateus 24:14, disse: o Evangelho do Reino de Deus, com tudo o que faz parte, será pregado a todos os povos por testemunho, e então virá o fim. Esse é o nosso período de tempo que nós podemos estar cientes disso, e por isso Deus disse e cuidou que todas as línguas estejam aqui para que todo mundo possa ser apoiado, e as línguas que não estão aqui estão então nos países com os irmãos que podem passar adiante em suas línguas naturais aquilo que Deus nos confiou e pela graça nos deu. E também isso, deixa-me falar isso mais uma vez. Eu tive alguns dias especiais, há pouco eu falei sobre isso, que são dias especiais, que há dias especiais na nossa vida, vivências especiais que simplesmente permanecem, conversão, renascimento, batismo espiritual, todas as vivências com Deus que fizemos. Não esquecemos jamais, eu jamais esqueço o que aconteceu em Hamburgo, 1949, na rua Bach 6, não se pode esquecer isso. Vivências com Deus permanecem para sempre. Para isso não se precisa de uma boa memória, somente gratidão por aquilo que Deus fez. Mas o dia 19 de setembro, domingo 19 de setembro de 1976, foi de fato um dia extraordinário. Eu já algumas vezes relatei aqui em Edmonton, na rua 128, o sol havia raiado e estava iluminando o meu quarto, cerca de 7 horas da manhã. Eu tinha me sentado no canto da cama e estendi a mão para pegar a Bíblia. E o Senhor falou com voz toda poderosa: meu servo, eu, de acordo com Mateus 24, versículo 45 até 47, eu te determinei para distribuir o alimento. Isto é tão verdadeiro quanto Deus vive. E tais experiências, tais vivências trazem tal responsabilidade consigo que nenhuma pessoa pode imaginar. Independentemente do que pessoas dizem, Deus não perguntará às pessoas quando Ele te falará o juízo. Não. Nossa tarefa é de pregar a palavra de Deus e passar adiante o alimento espiritual. Mas da mesma forma, todos os irmãos servidores em todos os povos e línguas estão ocupados para passar adiante a mesma pura palavra revelada de Deus, sem qualquer mistura. E assim, Deus cuidou de tudo, que no fim do tempo da graça, clareza sobre cada tema bíblico fosse dado, e que possamos firmar a nossa eleição
e simplesmente agradecer ao Senhor por termos recebido tanta graça, ou encontrado tanta graça nele, que podemos dizer, assim como Moisés: sim, encontrei graça diante de ti, então deixa-me saber os teus caminhos, para que eu reconheça nisso que encontrei graça diante de ti. Todos que passam ao largo do que Deus está fazendo atualmente, de acordo com aquilo com que Ele prometeu, podem diariamente falar da graça. Somente quem aceita aquilo que Deus faz atualmente, de acordo com a sua palavra, encontrou de fato graça diante de Deus e caminhará no caminho de Deus, na obediência e na fé. E por isso, repetidamente, temos que dizer que na mensagem e na palavra somente há uma única direção de fé, ou pode existir uma única direção de fé, e essa direção, como nos foi deixada na palavra, fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de volta ao fundamento original. Tudo mais são interpretações fora da mensagem. Somente algumas passagens bíblicas, especialmente aquela do profeta Abacuque, que sequer entraremos em maiores detalhes. Capítulo 3, versículo 2, o ponto principal é: se Deus dá promessas, então Ele cuida delas. E quando o tempo do cumprimento vier, então acontece aquilo que Ele prometeu. Ele assumiu a responsabilidade. No Novo Testamento, Pedro, ele explicou especialmente em 2 Pedro, capítulo 3, aqui trata-se do retorno do Senhor. E esse é o nosso tema, o retorno do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, aqui está diretamente no versículo 2 escrito, 2 Pedro, versículo 3, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Aquilo que Deus, através dos seus profetas, através dos seus apóstolos, deixou escrever. E vocês sabem o que desde alguns dias, o que me domina além das medidas, se, por exemplo, lemos os 4 evangelhos. Quem foi Mateus? Quem foi Marcos? Quem foi Lucas? Quem eram eles? Quem eram eles? E todos, mesmo os que não estiveram lá quando as coisas aconteceram, eles não estavam lá quando o anjo falou a Zacarias, veio a Zacarias, quando o anjo Gabriel veio a Maria, mas eles puderam 100% precisamente relatar aonde, o que havia acontecido. Leiam mais uma vez de Mateus 1. E simplesmente, que coisa! E graças seja ao poderoso Deus. Quem foi Mateus? Um cobrador de impostos. E o Senhor o chamou. Ele não teve estudo da Bíblia.
E lá ele pôde escrever para que se cumprisse, simplesmente escreveu sob a inspiração do Espírito Santo, independentemente onde quer que tenhamos vindo. Quando Deus nos coloca no seu ministério, então Ele nos dá o acesso, a revelação. Então sabemos onde cada coisa pertence e podemos partir com outros. Isso. Aqui nós temos ressaltado de cuidarmos da palavra que Deus, através dos seus profetas e através dos apóstolos, deixou pregar. E agora vem o versículo sobre o qual queremos entrar em mais detalhes, versículo 9. 2 Pedro 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Todos que desde antes da fundação do mundo foram determinados para pertencer à noiva do Cordeiro. Seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Deus não espera que filhos naturais sejam nascidos, mas sim até que os filhos de Deus tenham sido nascidos de novo para uma vida de esperança e tenham sido preenchidos com o Espírito Santo. Mas aqui está escrito: Deus não retarda a sua promessa. O que Paulo diria hoje, que naquela época escreveu: nós não todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 2000 anos passaram, ou 2000 anos vieram e passaram, mas aqui que está o bom. Deus já naquela época deixou escrever aquilo que nós hoje temos a ler, e Deus abre a nossa compreensão para isso. Hoje, podemos dizer: Paulo, seja graça a ti, graça a Deus, por ter escrito tais palavras. Hoje, elas iluminam, elas brilham. Não todos dormiremos, mas sim seremos transformados. Eu creio nisso. Eu creio que não todos que estão aqui dormirão, mas eu creio que todos serão transformados. Todos serão transformados no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E como ontem já contemplamos, se em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, está escrito do chamado de acordar, e também nisso temos que agradecer pelas traduções alemãs da Bíblia. Na inglesa está, ele gritou. E isso, a palavra shout pode significar uma fala em alta voz. Por exemplo, se um homem militar dá uma ordem, isso é um shout, isso é um grito, com alta voz, com poderosa voz. Mas não é somente com voz poderosa, é uma voz de chamado, de acordar. E também isso, da última vez eu disse isso, na Bíblia alemã, nós temos a palavra retorno 50 vezes na língua inglesa, somente retorno, né? Somente vem, não retorno. Mas o Senhor disse: eu irei vos preparar morada e retornarei.
E se lemos as passagens do retorno, é simplesmente todo-poderoso, Então sabemos precisamente, isso não se refere à vinda do Senhor quando Ele vier como Filho do Homem e se sentar no trono da sua glória e todos os povos se reunirão diante dele, como está escrito em Mateus. Não, Ele vem como noivo para buscar a noiva para o lar, para que possamos festejar as bodas com Ele. Então, Ele não retarda sua promessa e sejamos sinceros, também eu e nós, às vezes, nós contamos que o retorno do Senhor, de fato, está muito próximo. Quando, há cerca de 40 anos, construímos aqui, o primeiro arquiteto, ele havia projetado fez um desenho de um edifício maravilhoso. E eu tive que dizer, escute, por favor, isso nós não precisamos mais. Nós precisamos um edifício muito simples, por um tempo muito curto. E ele me olhou naturalmente assim e disse, então, sim, então todos os anos passaram e nós agradecemos a Deus. E sejam sinceros, especialmente os que foram incluídos agora. Se o Senhor já tivesse chegado há 30 ou 40 anos, quantos não estariam aí juntos? Deus, Ele está atuando de fato longanimidade para que os últimos sejam chamados, e somente quando o último tiver sido chamado, então o número estará completo e então o Senhor retornará. Então temos o próximo versículo 14 em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Se resumirmos esses 3 versículos, lembrem das palavras que Deus, o Senhor, falou através dos seus profetas e o Senhor através dos apóstolos. Então, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a retêm por tardia. E então, o ponto culminante, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Que isto o Senhor possa dar a cada um de nós, esse desejo de ter, esse desejo, assim como Paulo expressou daqueles que aparecerão diante do Senhor sem mancha e sem ruga, como lemos em Efésios capítulo 5, em alguns versículos, como recebemos dito em alguns versículos, Efésios capítulo 5, e esse texto não deve ser lido somente para num casamento. Isso tem que ser lido numa reunião oficial, normal. No casamento, isso é uma coisa clara, óbvia, que se dê no caminho do homem o que Deus quer lhe dar no seu caminho, e a mulher também. Mas, por favor, vamos perceber hoje que as indicações que o Senhor deu através de Paulo, através do Espírito de Deus,
lhe foi dado a partir do versículo 21 não se refere ao casamento como último alvo, mas sim à igreja que sem mancha e sem ruga aparecerá diante do Senhor. Mas também o casamento ordenado faz parte disso. A vida ordenada também faz parte disso. Sem isto, sequer podemos pertencer à noiva e à verdadeira igreja do Deus vivo. Se aqui no versículo 21 está escrito em Efésios 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E segue adiante, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio. E cada mulher crente se sujeitará e dirá: amado Senhor, é simplesmente necessário, se eu quero pertencer à sua igreja, que eu me sujeite ao meu marido. Dá-me a graça para isso. E aqui temos o versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, sim, estamos sujeitos a Ele, a igreja está sujeita à cabeça em todas as coisas, na fé e na obediência, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Irmãs, não rejeitem isso, não se rebelem contra isso, mas digam: amado Senhor, me dá graça, eu me sujeito, eu me acrescento na Tua palavra, eu me coloco na Tua vontade e agradeço por Tu me tenhas dado a força para isso. Então é dito aos homens aqui: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso não é uma coisa de exigência, isso é uma doação própria. Amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. E agora segue o resumo daquilo do que esse fato trata. A partir do versículo 24, sobre a igreja. É 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A multidão comprada pelo sangue, o perdão dos pecados, reconciliação com Deus, que receberam reconciliação com Deus, precisa ser lavada no banho de água da palavra, purificada, para que todas as tradições religiosas sejam lavadas e somente a pura, santa palavra de Deus possa restar. E nós sejamos purificados nesse banho de água da palavra. Vocês sabem, quem toma um banho, ele não somente leva uma ducha, um pouquinho, mas ele toma um banho mesmo. E assim, nós podemos, de fato, ter um banho completo e falar ao Senhor: Senhor, a Tua palavra, Tu nos revelasse em toda a plenitude. Eu me emerjo dentro dela. Tem misericórdia de mim. Que cada palavra que Tu dissestes, que agora que eu possa ser seu e possa ser banhado nela totalmente. E então vem a explicação principal no versículo 27. Tudo que aconteceu do versículo 21 se encontra o ponto culminante no versículo 27. Para apresentar a si mesmo. A igreja é sua propriedade,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso é possível? Para Deus, todas as coisas são possíveis. Você e eu, de mim mesmo, isso não conseguiremos. Nós confiamos em Deus. Assim como lemos ontem. Ele dá ambas coisas. Ele dá o querer e ele dá também o cumprir. Se lemos aqui o que foi dito a uma esposa ou um marido, então falamos todos: Senhor, dá para mim isto, que pela graça seja assim como tu disseste. E como igreja total, nós lemos mais uma vez, para apresentar a si mesmo igreja, não para você, para o mensageiro, para si, para mim, mas para si mesmo. Trata-se dele, do noivo, que chama sua noiva para fora, a sua igreja, que é o seu corpo. Quando tudo isso tiver se cumprido e tivermos tomado um banho de lavagem na água da palavra e tivermos submergido dentro para que não pudéssemos mais ser vistos e não somos mais nada além. Então esse propósito especial na obediência da fé, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, não somente em beleza, em gloriosa beleza, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos e irmãs, isto é hoje, está ligado com a verdadeira pregação. Todos os podem fazer o que querem, e nós registramos tudo com grande dor, Mas o que Deus, o Senhor, ordena, Ele não ordena a todas as pessoas, todos podem caminhar por seus próprios caminhos. Mas a igreja que Ele comprou através do seu sangue, a igreja dos primogênitos, com a qual Ele passará a eternidade, que será transformada a sua imagem. Nós não somos desse mundo, assim como Ele não é desse mundo. Então, na vida de casamento, haverá um estado muito normal, não como no mundo, mas sim como Deus, na sua palavra, determinou, ordenou tudo na igreja do Deus vivo. Será ordenado biblicamente. Todos nós temos o desejo íntimo que se torne assim com todos nós, e vamos falar mais uma vez. Se Deus colocou esse desejo em nós, não Ele poderá dar então a força para que seja assim, como Ele prometeu, como Ele quer que seja. Então somente falaremos: amado Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu encontre o meu lugar, que eu tome o meu lugar, para que eu possa então estar diante de Ti sem mancha e sem mácula, sem ruga ou qualquer coisa semelhança, qualquer falha semelhante, para que de fato não possa ser falado nenhuma exortação mais.
Para mim, essa palavra tem um significado poderoso. E como disse anteriormente, em casamentos, sim, é uma das palavras que sempre ou repetidamente são lidas. Mas o contexto aqui não está diretamente ligado a um casamento terreno, mas sim ao casamento do Cordeiro, ligado com a noiva, a igreja noiva de Jesus Cristo, ligado com o aperfeiçoamento para que a igreja, então, para que ele possa ter a sua igreja diante de si em beleza gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Vamos levar isso aos nossos corações. Vamos agradecer a Deus que Ele fala pessoalmente conosco, que não somente recebemos ensinamento geral sobre os mistérios de Deus, não, ensinamento que a nossa vida seja introduzida dentro da palavra de Deus, para que caiba lá. Podemos ir até adiante, no capítulo 6. Para que os filhos sejam obedientes aos pais, tudo faz parte disso. Tudo faz parte disso. Que os pais não guiam seus filhos à ira, mas sim, temos que simplesmente ler o que Paulo deu indicações através do Espírito Santo à igreja, ele passou adiante, e simplesmente dizer: amado Senhor, nós pertencemos à igreja dos primogênitos e nós cremos a Tua palavra e que Ele ainda retardou um pouco a promessa para que todos nós e todos em todo o mundo ainda possam ser incluídos. E para que todos nós, sem resistência interior, possamos nos deixar introduzir na vontade de Deus, no casamento, na família, na igreja, simplesmente na vontade de Deus, nos deixar introduzir, para que não haja resistência mais, mas sim que simplesmente digamos: a Tua vontade aconteça, tem misericórdia, e assim estaremos na vontade de Deus, que também no campo natural, terreno, que acontece dentro de nós, através de nós, seremos santificados na palavra da verdade, e que seremos então irrepreensíveis, apareceremos diante do Senhor. Nós somos gratos a Deus que o nosso Redentor cumpriu uma obra de redenção completa. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Quando nosso Senhor deu a grande missão, Lucas 24:47, que no seu nome, perdão dos pecados deveria ser pregado a todos os povos, isso nós fizemos. O eternamente válido Evangelho foi pregado a todos os povos, mas somente quem é de Deus ouviu a palavra de Deus e passará e ouvirá adiante até o fim. Então, irmãos e irmãs, mais uma palavra para o batismo. Se Deus quiser, teremos um batismo. Então se tornou grande para mim, de Lucas, no capítulo 3, Lucas, capítulo 3, aqui o nosso Senhor e Redentor foi batizado. Isso simplesmente me tocou poderosamente. Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 21. Lucas 3, a partir do versículo 21. E aconteceu,
que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Não somente batizar, mas sim orar. E então se abriu o céu. Amados irmãos e amadas irmãs, que vocês que foram acrescentados, a atuação do batismo está na vontade de Deus. É um pacto de uma boa consciência com Deus, uma confirmação que vocês aceitaram o perdão dos pecados. E vocês sabem que o Senhor vos aceitou e recebeu, mas por favor, mas sem oração, não simplesmente assim, agora eu vou lá e me deixo batizar. Vão na fé e na oração ao batismo. Voltem e na oração e na fé após o batismo, para que os céus possam se abrir. Irmãos e irmãs, temos que estar na coisa, não somente exteriormente fazer um batismo, mas simplesmente com um desejo íntimo, que até repitamos, seja em alta ou baixa voz: Senhor, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E aqui temos um modelo, o exemplo do nosso amado Senhor, que no seu estado humano, cumpriu a plena obediência para nos ser um exemplo, para nos dar um exemplo que ele viveu diante de nós. Isso simplesmente me moveu. Vamos ler versículo 21, 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O céu se abriu. Irmãos e irmãs, nós precisamos de orações, que os céus se abram, que Deus responda, que o Espírito Santo desça. Nós precisamos estar na coisa, não uma forma, mas sim a vida divina nos preencha e o caminho para o batismo seja um caminho vivo, com o Deus vivo e com Cristo, nosso Senhor, com o qual fomos crucificados e morremos, para com Ele termos sido sepultados. Também isso de Romanos 6 temos que carregar em nós. E hoje, especialmente, todos que se querem deixar batizar. Somente quem verdadeiramente com Jesus Cristo foi crucificado, no qual o próprio eu simplesmente foi crucificado junto, somente podemos dizer: agora não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim, a sua vida em mim, através de mim. Deixe-nos chegar novamente à coisa com todo o coração, estarmos na pregação, naquilo que Deus fala conosco, para então, na oração, estarmos então no ponto, quando sendo batizado, Jesus orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Que aconteça hoje,
que todos que já fomos batizados biblicamente, que nós tenhamos esse momento íntimo, que possamos deixar essa boa vontade de Deus, com o prazer de Deus descansar em nós, e todos que querem se deixar batizar hoje, que vocês sejam preenchidos com esse desejo interior, com essa oração crente, que vocês vão ao batismo assim e digam: amado Senhor, assim como naquela época aconteceu, assim deixa hoje acontecer, que o teu Espírito possa vir sobre nós e nós recebamos o testemunho: tu és o meu amado filho, a minha amada filha, em ti me tenho comprazido. Enoque tinha o testemunho que tinha o comprazer de Deus e foi arrebatado. Que este culto tenha servido para que tenhamos compreendido também todas as indicações para o casamento, para a família, todas as indicações que o Senhor deu à sua igreja. Somente para um motivo Ele deu, foram dados somente por um motivo, para que em todos os campos sejamos encontrados na vontade de Deus, e que a harmonia divina possa vir sobre todos nós, e os céus possam se abrir, e o Espírito Santo possa cair, e todos nós sejamos abençoados novamente e preenchidos com o Espírito Santo. Todos que querem se deixar batizar sabem que o arrependimento e a fé e o perdão são a condição primeira. Então, como Pedro, na primeira pregação, disse: arrependei-vos e deixai-vos cada um batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim vós recebereis o dom do Espírito Santo. Eu vos pergunto, por que Pedro falou essas duas coisas em uma só frase, em um sopro, no mesmo versículo, e também no próximo versículo: arrependei-vos e deixai cada um de vós batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, para que recebam o dom do Espírito Santo, pois a vós e a vossos filhos e a todos que ainda estão longe, tantos quantos Deus, o Senhor, ainda chamar, vale essa promessa. Também hoje vale para nós esta promessa. Louvado e glorificado seja o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, por sua preciosa, maravilhosa, gloriosa, eterna palavra. E Ele a palavra escrita tornou para nós palavra viva, e a palavra viva nos tornou a palavra revelada. Ao nosso Deus seja a honra, agora e em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos levantar. Se as duas irmãs têm um cântico, podem vir para a frente. De todos que querem se deixar batizar, pedimos agora que venham para a frente. Venham, por favor, para a frente agora. E cantaremos nesse meio tempo: assim como sou, assim tem que ser.
Vamos cantar mais uma vez. Nimm mein Leben, lass es dein treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebenspflicht gezeigt, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herz und Sinn leg ich dir zu Füßen hin. Nimm mich und ich werde dein, gänzlich und für immer sein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Amen. Amen. Amém. Amen. Amém. So ist es geschehen. Assim aconteceu, Glauben wir assim cremos von ganzem de todo o Herzen. coração. Heute werden wir noch zwei Hoje Brüder bitten, ainda pediremos a dois irmãos que agradeçam ao Senhor, Bruder Josef aus o irmão José de Kinshasa Kinshasa, und Bruder Daniel. o irmão Daniel. Kommt nach vorne, Venham para a danken frente, dem Herrn. agradeçam ao Senhor. Dann werden wir Então, für die Täuflinge dem Herrn danken. Kommt agradeceremos jetzt nach para vorne. os que querem deixar Kommt, batizar. Hans Hermann. Venha, irmão Hans Hermann, Dank dem Herrn. agradeça ao Senhor. Komm auf. Também, irmão Danke José, einfach dem Herrn. agradeço simplesmente ao Senhor. Tatăl nostru ceresc, Unser himmlischer Vater, Nosso Pai Celestial, scumpul nume al Domnului Isus. wir loben dich in den nós teuren Namen louvamos o seu Jesus precioso nome de Să Jesus credem Cristo. în vestirea ta, Christus. Wir danken dir, dass wir deine Nós agradecemos por podermos crer na Tua pregação. Wir danken dir, dass dein Geist alles offenbart.
Nós te agradecemos por teu Espírito revelar todas as coisas. Du hast uns erkannt und vorher bestimmt, Tu nos reconhecestes e nos predeterminastes wir dem Sohne Gottes ähnlich sein dürfen. que seremos iguais ao Filho de Wir Deus. danken dir für das reiche Wort. Nós te agradecemos pelas ricas palavras. Das Wort hat heute A gereinigt palavra purificou hoje, santificou und kann alle Dinge recht machen e in pode unserem Leben. tornar todas as coisas bem em nossas vidas. Tornar tudo bem. Nós te agradecemos por tua eleição, Deine wunderbare Gnade, por tua maravilhosa graça, dass wir glauben und verstehen, was por du podermos heute crer e compreender o que tu nos tust. Dass wir dizes, ein Teil deines Werkes por sein podermos ser uma parte da tua obra. dürfen. Wir danken dir für deine Nós te Gnade. agradecemos por tua graça, Senhor. Du hast alle deine Kinder zusammengerufen. Tu chamaste todos os teus filhos Und es sind alle e zusammengekommen, todos se reuniram damit sie alle ernährt werden. para que todos sejam alimentados com as tuas palavras da verdade. Jedes Mal, wenn du dein Volk zusammenrufst, Cada vez quando tu reúnes o teu povo, dein wunderbares Wort. tu dás a tua maravilhosa palavra. Und dein Wort richtet aus, E a tua wofür du palavra es gesandt cumpre aquilo para qual tu a enviaste. hast. Herr, wir bitten dich, segne Senhor, nós weiter pedimos, unsere abençoe os nossos corações, jeden Bruder, jede cada irmão, cada irmã, hier und überall, aqui wo em dein todos os Wort lugares onde a gehört tua palavra é ouvida. wird. Möge dein Wort nie, Que a tua nirgends palavra leer zurückkommen. e jamais volte vazia, mas sim cumpra aquilo para qual tu a enviaste. Segne auch diejenigen, die ihr Leben dir geweiht haben. Abençoe também aqueles que consagraram suas vidas a ti. Abençoa-os e esteja com eles. Sei du ein Licht auf ihrem Weg. Seja uma luz em seus caminhos. Segne sie ganz Abençoa-os in eine besondere Art de uma forma especial. Segne sie, segne uns auch. Abençoe a eles, abençoe a todos nós, para o tempo e para a eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo. Amém. Le grand Dieu, großer Gott, Grande Deus, le créateur des cieux et la terre, Criador dos céus e da terra, nous voici devant ta face, estamos aqui diante da tua face, comme reunidos ton peuple racheté par ton propre sang. aqui como teu povo que tu compraste pelo teu Nous sangue. venus pour t'écouter, toi Dieu. Nós viemos aqui para te ouvir a ti mesmo, ó Deus. Dieu de nous parler. E tu falastes conosco. Accorde-nous la foi, Dá-nos a fé augmente aussi l'obéissance, e nos dá a obediência pour que nous mettions ta parole en pratique. para que nós coloquemos a tua palavra em prática. Seigneur, Senhor, nous sommes ton propre église, nós somos a tua igreja, rachetée par ta propre vie. comprada pela tua própria vida. Tu nos comprastes. Ton sang, Tu verteste o teu sangue, Saint sang de Dieu, o santo sangue de Deus, pour que nous soyons purifiés. para que nós fôssemos Tu nous purificados. as envoyé un message glorieux. Tu nos deste uma gloriosa Ta parole mensagem, écrite et révélée, tua palavra escrita e revelada. qui est pour nous une eau pure. Isto é uma água que nos purifica De toute suie e nos purifica de todas as manchas et du corps. do espírito e do corpo. Le Seigneur, Senhor, nous voulons être baptisés dans ton eau. nós queremos também fazer o batismo, Senhor, sermos batizados no teu nome. Nós queremos receber a água, a lavagem da água da tua palavra, para que possamos subir depois, completamente purificados. Génération, Queremos ser regenerados nous devenions pelo une banho, nouvelle créature para que sejamos uma nova criatura, pour une espérance vivante. para uma esperança viva. Bénis ton serviteur. Abençoe o teu servo. Bénis le Seigneur. Abençoa o Senhor. Augmente-lui beaucoup de jours. Que lhes dê ainda muitos dias e restaure as suas forças Et sois toujours
toujours dans sa Oh, main. möge dein Schwert des E Geistes in que teu seiner espírito Hand da sein. tua, Merci beaucoup, grand Dieu, a espada do teu espírito esteja em suas à mãos. cause de tels hommes. Wir danken dir Nós te für diese Männer, agradecemos Reste fidèle à toi et à ta parole. die treu zu a dir esses und zu servos deinem que Wort são fiéis a ti e a tua palavra, Des conseils de Dieu. die uns que nos dão os conselhos de Deus, Nous instruisent dans la voie du Seigneur. uns die Wege des que Herrn nos indicam os zeigen. caminhos do Senhor. Merci beaucoup. Muito obrigado seja a ti. Bénis ce week-end. Abençoe, Senhor, esse fim de Bénis semana. ton peuple Abençoe o teu povo ici réuni et de partout dans le que monde está entier. reunido aqui em todas as partes do mundo, Dans le nom puissant no nome poderoso de notre Seigneur et nosso Senhor e Sauveur, Salvador, Erlösers und Erretters, Jésus-Christ. Jesus Cristo. Amen. Amém. Vamos cantar Este é o dia, este é o dia. Glória e louvor. Eigentlich müssen wir De diesen fato, Gesang deveríamos besonders froh anstimmen cantar esse cântico de forma mais alegre. und fröhlich sein. Vamos ser alegres e gratos porque o Senhor fez grandes coisas em nós. Ihr alle Vocês todos den Heiland aufgenommen, aceitaram o Salvador na fé, die Vergebung aceitaram o perdão dos vossos pecados und wisst, dass e unser sabem Herr que nosso Senhor e Redentor por vós morreu, por todos nós morreu, sein Blut vergossen derramou o seu sangue para die Vergebung aller nos Schuld dar o perdão de toda culpa e pecado. und aus Gnade E pela graça, das ewige Leben, damit a vida eterna, leben para que possamos viver eternamente. dieser Tag Que esse dia unvergessen seja inesquecível para vocês. und wie in der Andacht E como no culto já foi dito, geht betend, vão em oração, vão em fé glaubend in die Taufe hinein para o batismo, und e dann em oração a Deus e agradecendo a Ele, e saiam do batismo em gratidão e fé, dass er e agradeçam por eles vos ter buscado, agraciado, mit euch sein e wird será convosco todos os dias, bis até das Ende. o fim, até Vom Glauben que passemos do crer para o ver. und ehe wir gemeinsam Antes de orarmos juntos, möchte ich von Herzen eu allen quero danken, agradecer a aus todos allen que de todos os países vizinhos gekommen sind, vieram, aus Ländern von de país de além-mar. sind. Gott, der Herr, Deus o Senhor segne abençoe sein Volk o seu povo auf allen em Kontinenten, todos os continentes, vom Aufgang der do Sonne. raiar do sol até o seu pôr. Bitte nehmt Por auch favor, die Worte, levem também as palavras que hoje betrachtet nós contemplamos nach Hause, juntos, levem para casa e peçam ao Senhor sie ausleben que possamos de fato vivenciá-las, para que o Senhor possa als seine possa Brautgemeinde ohne a Flecken todos nós, como sua igreja noiva, sem mácula e sem ruga, ter diante da tua face. so steht's geschrieben, Assim está escrito, so wird es sein. assim será, So assim será. sein. Dafür Para isso, hat Gott der Herr Deus, die o Garantie. Senhor, deu a garantia. Wir glauben Nós und cremos wir werden es e nós in der Erfüllung sehen. veremos no cumprimento. Hoje eu quero também agradecer a todos os irmãos Die übersetzen, que traduzem. Deus os abençoe besonderer de forma especial. für alles Por, hat Gott por tudo Deus cuidou und dafür
e sind wir dankbar. por isso somos gratos. Gestern Ontem habe ich berichtet, eu relatei die Versammlungen im Mai onde as reuniões em maio e em junho foram. Se Deus quiser, werden jetzt die besonderen haverão as reuniões Versammlungen especiais in Rumänien na Romênia. stattfinden. Das ist das Land Esse é o país in ganz Europa, em toda a Europa das sichtbar que visivelmente e sensivelmente foi abençoado. worden ist. Und wir haben dort am E Fernsehen temos na und dann televisão auch lá e também Versammlungen as reuniões mit allen Gläubigen. com todos os crentes. Gott möge Deus segnen, possa segnen abençoar aus dem Reichtum da riqueza seiner da sua graça. Und ihr E habt vós, euer Leben dem Herrn vocês geweiht consagraram suas vidas ao und Senhor heute e den fecham eines guten pacto de uma Gewissens boa consciência com Deus no poder da ressurreição de Jesus Cristo aus den Toten, dos mortos. der O segne Senhor euch vos abençoe und sei mit e euch. esteja com eles. Geliebter Amado Senhor, du ewig eterno, treuer, fiel Deus, wir danken dir nós te von agradecemos de Herzen, coração dass wir noch por ainda estarmos vivendo no tempo da graça, dass du noch que ainda tu chamas e salvas e libertas e santificas. Nós te agradecemos por nossos irmãos e irmãs que fecharam um pacto de uma boa consciência contigo, o Deus vivo. Abençoe suas vidas espirituais, abençoe suas vidas naturais, deixa se tornar revelado que tu entraste em suas vidas. Amado Senhor, e hoje pedimos por todos nós, que também nós possamos ir em oração, entrar para as águas em oração, sair em oração, que os céus possam se abrir. Amado Senhor, tu és o mesmo que batizas com o Espírito Santo e com fogo. Dá-nos tal grande desejo de que tu não possas fazer além de abrir os céus e derramar novamente o seu Espírito. Nós te agradecemos também hoje por, em fraqueza, mas em poder, através do teu Espírito, nos guiaste e que contemplamos a tua palavra e levamos a tua palavra ao coração e pedimos a ti, viva através de nós, que a tua vontade possa se cumprir em nossas vidas. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e louvor, honra e adoração. Nós consagramos a todos os que querem se deixar batizar. Aceita-os, abençoa-os e esteja tu com eles. Nós consagramos a ti toda a congregação, que seja uma hora de consagração diante da tua face, ó Senhor, para que o teu comprazer possa descansar sobre todos nós. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, falamos obrigado por tudo, também pelo dia de hoje, e por cada palavra que contemplamos e pudemos levar aos nossos corações e podemos mover em nossos corações, e peço que se torne verdadeiro em nossas vidas também. Eleve tu a tua face sobre nós e dá-nos a tua paz. Abençoe todos os cantos da terra e esteja com todos. E nós te agradecemos por podermos contar com o teu retorno e saber, tu não estás retardando a tua promessa, tu estás esperando até que os últimos tenham sido chamados, e então tu retornarás. Louvado
e glorificado seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Eigentlich wollten wir den Maranatha Nós queríamos ainda ouvir o coro do Maranata. Eu não sei se ainda temos o tempo para isso. Wir werden jetzt Nós iremos para o batismo, einfach zu taufen. simplesmente para o batismo. Deus, o Senhor vos abençoe. Quem batizará? Ja? Ja, gut. Unser Bruder Helmut, Nosso irmão Helmut, venha, por favor, e ore ainda para nós. Pai Celestial, nossos corações estão profundamente movidos pelas palavras maravilhosas da graça e da salvação que nós ouvimos hoje. Toda a plenitude da Tua graça, Tu derramaste sobre nós, Senhor. Qual promessas maravilhosas Tu nos deste, e nós te agradecemos por Tua palavra não voltar vazia. Não, ela nos traz de volta a Ti uma colheita muito rica, Senhor. Nós te agradecemos por nossos irmãos que consagraram suas vidas a Ti, que Te aceitaram como seu Salvador pessoal e hoje dão testemunho, podem dar testemunho diante de todo mundo. Batiza-os com o Espírito e fogo, Senhor. Sim, batiza todos nós, Senhor, com o poder vivificador das alturas, Senhor. Abençoa-nos agora, Senhor. Quando formos para as águas, nós te agradecemos, Senhor, por este dia maravilhoso da salvação que pudemos vivenciar hoje dentro da Tua face. A Ti seja adoração, honra. Abençoe todos também que ouviram, Senhor, e que se decidiram, Senhor, e consagraram suas vidas a Ti, Senhor. Todos nós trazemos diante do Teu trono da graça e Te agradecemos, Senhor, por Tua graça maravilhosa e Tua fidelidade. Em o santo nome de Jesus, seja trazida gratidão e honra. Aleluia. Amém. Eu quero ainda dizer que nosso irmão Erwin, damos saudações especiais na Finlândia. Eu não estou certo se eu li também as saudações dos irmãos da Finlândia, de Olvite. Às vezes acontece que não sempre não está tudo completo, mas nós saudamos todos os nossos irmãos e todas nossas irmãs na Finlândia, especialmente, e Deus abençoe nosso irmão Erwin Pacheco, que tem a responsabilidade sobre a língua espanhola. Deus abençoe o irmão Erwin Pacheco. Deus abençoe todos os tradutores. A bênção do Todo-Poderoso Deus seja e permaneça com todos nós. Até a próxima vez. Em o santo nome de Jesus. Estejam com sua graça. Amém. Irmão Schmidt, você ainda tem que agradecer aos Deus. Grande Deus, olhando para Ti, Senhor, nós falamos obrigado, que além de Ti e da Tua palavra não há nada que aqui sobre a terra nós pudéssemos ter. A riqueza da Tua graça, Tu nos desse através da Tua palavra, através do poder do Teu Espírito e confirmação da Tua palavra. É sempre dado testemunho, Senhor, nós vivenciamos que pessoas se consagram a Ti e estão com o desejo de ir caminhar diante de Ti com boa consciência, diante de pessoas. Senhor, abençoa-os, abençoa todos nós, abençoa toda a Tua igreja em toda a terra, em todos os povos, línguas e nações. Nós pedimos no Teu santo e precioso nome de Jesus. Amém.